Integrais, aula 9, é a penúltima aula de integrais e, portanto, a penúltima aula do nosso curso de Cálculo 1. Nessa parte final, veremos duas aplicações importantes de integrais, área entre curvas e volumes. Aqui na aula 9, temos área entre curvas. Vamos lá. Observe essa região pintada em azul que nós temos aqui. Note que essa região é limitada acima pela curva y igual a f de x, que é essa curva em laranja, né? A região é limitada abaixo por outra curva y igual a g de x, essa curva em azul. E a nossa região ali é limitada nos lados pelas retas x igual a a e x igual a b. Ok. A integral permite que a gente calcule a área dessa região aqui, tá? Olha só. A área dessa região, então, que é a região limitada pelas curvas y igual a f de x, y igual a g de x e pelas retas x igual a e x igual a b, onde f e g são contínuas e f de x é maior ou igual a g de x para todo x pertencente ao intervalo AB, ou seja, a função f de x é a que está por cima e a função g de x é a que está por baixo para todos os pontos que estão nesse intervalo AB, né? Então, na nossa região, eu vou ter sempre a minha f de x por cima e a minha g de x por baixo, tá? Então, essa área é dada pela integral definida de a até b da f de x menos a g de x dx. Só isso, tá? Bem fácil. Já temos um exemplo bem tranquilo para a gente observar isso aqui. Encontre a área da região limitada acima por y igual a nx, limitada abaixo por y igual a x e limitada nos lados por x igual a 0 e x igual a 1. Ok. Essa área é igual à integral de 0 até 1, certo? Porque a minha região é limitada nos lados por x igual a 0 e x igual a 1. 0 é menor que 1. Portanto, o limite inferior de integração é 0, o limite superior é 1. E o meu integrando vai ser e na x menos x, porque a região é limitada acima por e na x e limitada abaixo por x, né? Logo, é e na x menos x. Sempre a curva que está por cima menos a curva que está por baixo ali. Pronto, é só resolver essa integral aqui. Não teremos problema. Já vimos todas as técnicas de integração. Mas nesse caso a gente nem vai precisar de nenhuma técnica. É uma integral bem simples, né? Primeiro eu abro essa diferença na diferença de integrais. É a integral de 0 até 1 de e na x dx menos a integral de 0 até 1 de x dx. A integral de e na x dx é o próprio e na x, certo? E na x de 0 até 1, menos a integral aqui de 0 até 1 de x dx, que resulta x ao quadrado sobre 2 de 0 até 1. Basta aplicar o teorema fundamental do cálculo, já que temos integrais definidas, e aí chegamos na área procurada. E na x de 0 até 1, primeiro eu troco o x por 1, que é o limite superior de integração. E na 1, agora eu faço isso menos o e na x, trocando o x por 0, que é o limite inferior de integração. E na 1 menos e na 0. Menos o x quadrado sobre 2. Primeiro troco o x por 1, 1 ao quadrado sobre 2. Menos o x quadrado sobre 2, trocando o x por 0. Menos 0 ao quadrado sobre 2. E na 1 fica e na 0 é 1. Qualquer coisa elevado na 0 resulta 1. E menos 1, menos 1 ao quadrado sobre 2, 1 sobre 2. 0 ao quadrado sobre 2 fica 0. Pronto. Menos 1 sobre 2 é menos 3 sobre 2. Assim chegamos na área dessa região aqui. E menos 3 sobre 2.
Mais um exemplo: encontre a área da região delimitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Observe que agora não temos as retas que limitam a nossa região pelos lados e também não sabemos qual curva está por cima e qual está por baixo, né? Então aqui vai acontecer o seguinte: como eu não tenho as retas que limitam a minha região pelos lados, é porque essas duas curvas elas se interceptam em dois pontos, de modo que essa região aqui ela vai ser limitada apenas por essas duas curvas. Aí os limites de integração, eles serão os valores de x nos pontos de interseção, nos pontos onde essas duas curvas se interceptam, tá? E aí, para observar qual curva está por cima e qual está por baixo, eu tenho que esboçar o gráfico dessas curvas para observar a minha região ali, tá? Então a primeira coisa é a gente encontrar quais são os pontos de interseção das duas curvas. Para isso, é só a gente igualar as duas funções, tá? Bom, temos y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Olha só, igualando as duas funções, fica x ao quadrado igual a 2x menos x ao quadrado. Passa esse menos x quadrado para o primeiro lado da igualdade, fica x quadrado mais x quadrado, que dá 2x ao quadrado. Ok, 2x passa para o primeiro lado da igualdade, menos 2x igual a zero. É uma equação de segundo grau incompleta, não temos o coeficiente c, é só resolver colocando o x em evidência. A gente resolve por fatoração. Se você gosta de fazer Bhaskara, não tem problema, pode usar a fórmula de Bhaskara ali também, tá? X que multiplica 2x menos 2 igual a zero. Portanto, x é igual a zero, ou o outro fator, 2x menos 2 é igual a zero. Se 2x menos 2 é igual a zero, 2x é igual a 2, então x é igual a 1. X igual a 0 e x igual a 1. Então, esses são os limites de integração, tá? O limite inferior vai ser o zero, né? Porque 0 é menor que 1. O limite superior de integração vai ser 1. Basta observar qual das curvas está por cima e qual está por baixo. Para isso, a gente tem que esboçar os gráficos dessas funções. Eixo y, eixo x, começando com a parábola 2x menos x ao quadrado. Para esboçar o gráfico de uma parábola, eu preciso encontrar as suas raízes, né? Então eu igualo a função a zero, 2x menos x ao quadrado igual a zero. É uma equação igualzinha à anterior. Coloco o x em evidência, x multiplica 2 menos x igual a zero. Fica x igual a zero, ou 2 menos x igual a zero, onde 2 é igual a x, né? X igual a 2. Muito bem. Então essa parábola 2x menos x quadrado corta o eixo x no zero, que é a origem do sistema, e corta o eixo x no 2 aqui. São essas as duas raízes. Preciso agora do vértice da minha função. Agora você tem que lembrar que o vértice de uma função de segundo grau tem uma coordenada x e uma coordenada y, já que é um ponto, né? A coordenada x é dada por menos b sobre 2a. O b é o coeficiente do x, é 2. Temos menos 2 dividido para 2 vezes a. O a é o coeficiente do x quadrado, nesse caso menos 1. 2 vezes menos 1 fica menos 2 também. Menos 2 para menos 2 dá 1. Já o y do vértice, ele também tem uma formulazinha para ser calculado. Menos delta sobre 4a. Porém, é só você pegar o x do vértice e jogar na função que você obtém o y do vértice, né?
Trocando x por 1 ali, 2 vezes x fica 2 vezes 1, que dá 2, menos o x quadrado, menos 1 ao quadrado, que é 1, 2 menos 1 dá 1. X do vértice é 1 e y do vértice também é 1. Está aqui o ponto que é o vértice, então essa parábola ela está aqui. Ok, primeira parábola está traçado o seu gráfico ali. A segunda parábola é y igual a x ao quadrado. Se você for encontrar as raízes, né, dessa função, x quadrado igual a 0, x vai ser 0, ok. Aí se você for encontrar o vértice dessa parábola, vai dar também 0 para x e 0 para y. Então é uma função cujo vértice é a origem do sistema. E a gente sabe que se o x dessa função aqui for 1, quanto vai dar o seu y? Vai dar 1 também, né? Porque x igual a 1 é um ponto de interseção dessas duas parábolas. A gente sabe, nessa parábola aqui, a gente sabe que se x for 1, y dá 1, que é o vértice. Nessa outra parábola x quadrado, se x for 1, y também dá 1. Então a gente confirma que de fato é um ponto mesmo de interseção, tá? Então pronto. Está aqui a região que a gente quer encontrar a área. Vou destacar ela aqui pra gente. E os dois pontos de interseção aqui a gente já encontrou. Esse ponto é x igual a 0 e esse outro ponto aqui é x igual a 1. Pronto. Agora é só fazer a integral de 0 até 1 da função que está por cima. Qual função está por cima nessa região aqui? É a parábola 2x menos x quadrado, né? E a que está por baixo é a x quadrado. Então essa área é dada pela integral de 0 até 1 de 2x menos x quadrado, que é a curva que está por cima, menos x quadrado, que é a curva que está por baixo, dx. Maravilha! Basta resolver essa integral agora. Menos x quadrado menos x quadrado fica menos 2x ao quadrado. Integral de 0 até 1 de 2x menos 2x ao quadrado dx. Abre aquela diferença ali na diferença de integrais. É a integral de 0 até 1 de 2x dx menos a integral de 0 até 1 de 2x quadrado dx. Joga a constante 2 para fora. 2 que multiplica a integral de 0 até 1 de x dx. Que fica x quadrado sobre 2 de 0 até 1. Menos, joga também a constante 2 para fora. Menos 2 que multiplica a integral de 0 até 1 de x quadrado dx. Essa integral é x ao cubo sobre 3. Também de 0 até 1. Aplicamos o teorema fundamental do cálculo. Aqui esse 2 vai simplificar como 2 de baixo, né? X quadrado de 0 até 1. 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. Menos 2x ao cubo sobre 3 de 0 até 1. Primeiro troco o x por 1. 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 0 ao cubo sobre 3. 1 ao quadrado, 1, menos 0 dá 0, menos 2 vezes 1 ao cubo fica 2, sobre 3, 2 terços. E aqui 2 vezes 0 ao cubo sobre 3 fica 0. Então,
1 menos 2 ao cubo, que dá 1 ao cubo. Ok? 1 ao cubo não, 1/3, né? 1 menos 2/3, 1/3. Esse é o resultado da área da região limitada pelas parábolas y igual a x ao quadrado e y igual a 2x menos x ao quadrado. Tá ok? Essa foi a nossa aula de área entre curvas. Espero que você tenha gostado e assista a nossa última aula, que é sobre volumes. Tô te esperando lá. Valeu!